Olá, sejam todas muito bem-vindas, sejam todos muito bem-vindos. Este é o Espiritismo Simples, o seu podcast sobre a doutrina espírita de forma simples, como ela deve ser. Estamos em nosso episódio de número 147 e hoje a gente vai falar sobre compreendendo os sonhos. Então, vamos estudar? Começando mais um episódio do nosso podcast, vamos deixar os agradecimentos aqui ao nosso parceiro, a Escola de Música Rádio Café Music. Siga o Instagram deles, @Rádio Café Music. Aproveite, siga o nosso Instagram, @Espiritismo Simples, tá? A gente está lá no TikTok com esse mesmo arroba. Então, se você procurar por @Espiritismo Simples, você acha a gente facilmente. Estamos no YouTube também, então entra lá no YouTube, procura a gente lá por podcast Espiritismo Simples, você vai rapidamente encontrar a gente, mas clica para se inscrever. Quando você ouviu o episódio, gostou? Deixa o seu like, isso ajuda também o nosso canal a ficar cada vez mais conhecido e ele acaba como sugestão para outras pessoas que às vezes precisam ou gostariam muito de ouvir um tema relacionado a esse, como os sonhos, tá bom? Para a doutrina espírita. Estamos aí no Spotify, no Deezer, Google Podcasts, Amazon Music, no seu reprodutor de mídia preferido, tá bom? Só procurar sempre por Espiritismo Simples. Beleza, então a gente vai falar hoje sobre os sonhos. No passado a gente já fez um episódio, que falava ali sobre sonhos, a gente trouxe ali muito da base do Livro dos Espíritos, mas o podcast também já tem aí seus 4 anos, então é necessário também que a gente recicle alguma parte do conteúdo, tem sempre novas pessoas chegando que também perguntam, se interessam, por isso então a gente vai trazer uma nova roupagem para falar sobre os sonhos, Esse período que a gente está ali dormindo, o que acontece? A gente sai do corpo, o espírito sai do corpo, não sai do corpo, o que acontece? Por que a gente tem algumas vivências? Por que alguns sonhos a gente lembra? Por que outros a gente não lembra? Por que eu tenho sonhos bizarros e talvez por que eu tenho pesadelos? Pois é, a gente vai falar um pouco disso tudo aqui no nosso episódio, espero aí que fique mais claro a nossa compreensão da doutrina espírita, do ponto de vista da doutrina, quando a gente fala dos sonhos. Então, beleza, ponto inicial e necessário para que a gente compreenda quando a gente vai falar sobre sonhos, é a questão da libertação do espírito. Mas como assim? Como é que isso funciona? Olha, eu coloquei aqui mais ou menos que assim, o espírito ele é um computador que não desliga. Vamos imaginar que ele é uma máquina, tá aí, sempre ligado na tomada, ele não desliga nunca, ele não vai parar suas atividades de forma alguma. Mas o nosso corpo, ele precisa de descanso, porque está na matéria, O espírito, ele já não precisa desse descanso, porque ele não é matéria. Então, logo, o que acontece muitas vezes é isso aí. O espírito ele estimula o nosso corpo o tempo todo dentro do possível, mas como a gente precisa do descanso, em determinado momento ocorre esse desprendimento, ocorre a emancipação da alma. O corpo que é matéria necessita do repouso e ele, então, quando descansa, o espírito então se desdobra e se liberta. Mas, Bruno, se o espírito sai, a gente então morre todas as noites? Sim e não, É uma forma de falar, claro, muito de brincadeira, que a gente morre todas as noites, mas é só para compreender que o espírito sim, ele sai, ele se liberta, ele se desprende, mas ele se desprende de modo parcial, É apenas ali momentâneo e ele não sai de toda forma, de forma completa, total, porque ainda há uma conexão, um fio de prata, que fica conectado nesse espírito que vai ali vagar, que vai para onde ele quiser, para onde ele tem as suas vontades, que fica conectado ao corpo físico. No momento que não tivesse nenhuma conexão, não tivesse um fio de prata, que não ligasse o corpo físico ao espírito, aí sim a gente tem a morte do corpo, da matéria, É óbvio, porque a matéria por si só, ela não consegue sobreviver se não tiver nada ali que dê o seu fluido vital, que tenha ali algum princípio vital nela. A matéria por si só, ela morre, tá bom? Então, para a gente conseguir exemplificar, para tentar trazer aí alguma imagem, para vocês, eu recomendo, mais uma vez, olha só, mais um episódio falando aqui sobre o filme Nosso Lar. Nosso Lar 2, no caso, ali, Os Mensageiros, a gente tem uma cena muito clara, em que um dos personagens, no momento do sono,
tem esse desdobramento, ele parte para o plano espiritual, né? E aí a gente consegue ver nitidamente o fio de prata que sai aqui da região mais ou menos da cabeça, né? Assim, como é que eu posso falar? Não é exatamente do plexo, mas é da região coronária, e aí ele se conecta exatamente até o corpo físico, tá? Então, no filme Nosso Lar 2, a gente tem uma imagem muito clara, uma cena muito clara que vai conseguir ilustrar isso muito bem. E para onde que o espírito vai? Ora, para onde ele quiser, para onde ele se conecta, né? Para onde estão os nossos pensamentos. Então ele tem ali a sua liberdade, mas ele está conectado com aquilo que a gente pensa, né? Com aquilo que a gente gosta, com aquilo que a gente tem afinidade. O espírito é parte do que somos, né? Exatamente. Mas aí é comum, né, que a gente escuta assim, nossa, essa noite eu falei tanto da fulana que eu até acabei ali sonhando com ela. Óbvio, porque também o sonho é reflexo do nosso pensar, né? Ele é reflexo daquilo que a gente vive também um pouco no dia. Ele é um conjunto das experiências no plano espiritual, da qual ele tem algumas impressões, quanto daquilo que a gente tem no nosso dia a dia, daquilo que a gente vivenciou. E aí é por isso, óbvio, que acaba ficando um pouco confuso, porque espelha-se nesse espírito um monte de situações, tanto que ele viveu aqui no período, né, no momento terrestre, no plano físico, quanto aquelas vivências do plano espiritual. Quando junta tudo isso, vira uma salada, vira uma bagunça. E a gente não tem a capacidade para essa compreensão, para essa interpretação. Mas, basicamente, o espírito vai para onde ele vai, para onde está direcionado o nosso pensamento, para onde ele se conecta, para aquilo que ele se interessa. Mas, o que é o sonho? Olha, para a doutrina, é um reflexo de impressões do desdobramento do espírito. Eita, ficou confuso. Então vamos simplificar, essa é a proposta do podcast. Vamos imaginar assim, ó, são fotografias de onde que o espírito viajou durante a noite, tá? Então vamos pegar flashes, imagens, cortes assim, de onde o espírito foi naquela noite. Então tem um pouco daquilo, esse conjunto de imagens aí que formaria esse sonho, tá? Mas por que nem sempre tem lógica? Por que muitas vezes a gente tem um sonho muito doido? Um pouquinho do que a gente acabou até de falar. Mas lembra da fotografia analógica? Se você é velhinho como eu, você usou já uma câmera analógica, uma câmera fotográfica em que tinham os filmes, né? Que tinham as poses, você comprava. O filme de 12, 36, né? Poses. Vamos pensar assim, naquele filme ali de 12 poses. É como se o nosso sonho fosse assim, ó, você tentar juntar 12 fotos de uma viagem. Então, pensa, a gente faz uma viagem e a gente só tira 12 fotos. Hoje em dia, 12 fotos a gente faz no primeiro momento, quando a gente está saindo de casa, né? A gente já faz 12 fotos. Imagina numa viagem inteira com a família, de uma semana, você ter 12 fotos. Você tem 12 momentos a dedo escolhidos ali. E aí depois você tem que pegar dessas poucas imagens que a gente tem, tentar construir uma narrativa, uma lógica. Putz, difícil, não é? Pois é, basicamente é isso que acaba acontecendo e a dificuldade que a gente tem para compreender o que rolou nessa última noite, para onde meu espírito foi, Deus do céu. Pois é um pouco assim. Então, existem alguns motivos, né, que justificam essa falta de lógica, mas o primeiro deles é a limitação da nossa percepção. Então a gente não tem uma inteligência muito apurada, a gente consegue viver muito bem, lidar, né, se virar aqui nesse plano terreno, no mundo físico, a gente lida muito bem com isso, com a nossa inteligência, do que aquilo que a gente tem hoje. Mas a nível espiritual, pensando na pluralidade de existências, pensando nos diversos planetas, nos mundos que a gente tem, que são acima dos nossos, né? A gente hoje está aqui no mundo de provas e expiações, existem os mundos ditosos, existem os mundos divinos, né? Então, olha quanta coisa está acima da gente. Considerando tudo isso, pegando essa inteligência, a evolução que existe ainda, que a gente tem que chegar, poxa, a nossa inteligência ela ainda é um pouco limitada. Então, esse é um primeiro item, né? O espírito vai, mas a primeira dificuldade que ele tem da gente conseguir trazer com total clareza essa percepção de como foi esse sonho, para onde que ele foi, é a questão da limitação da nossa inteligência, da nossa percepção, tá?
No sono, quem tem a percepção é puramente o espírito e não o corpo. Olha só, então quer dizer que não são os olhos físicos que olham, mas são os olhos da alma. É o nosso próprio espírito que acaba viajando e as impressões que ele tem lá, ele consegue captar. Então a gente não precisa dos olhos físicos. Olha só, toma atenção nesse ponto, porque logo adiante a gente vai falar mais uma questão aqui, ó. Então, são os olhos físicos, não são os olhos físicos que percebem, mas sim o nosso próprio espírito, tudo acaba provendo do espírito, e quando a gente acorda e tenta agregar essas percepções, acaba ficando confuso e acaba perdendo algum sentido. Mas Bruno, eu tenho sonho com pessoas que eu nem conheço. Como que a doutrina espírita vai explicar esse tipo de coisa? Olha, lembra que o espírito, ele tem as suas próprias vontades e ele vai para onde ele quiser? Pois é, guarde primeiro essa informação. Segundo, lembra que o espírito ele já teve vidas anteriores a essa. Logo, ele tem uma vivência? Então, guarde agora essa segunda informação. Vamos juntar essas duas, vamos fazer um combinado daquilo que é vontade do espírito e aquilo que é vivências anteriores, né? Outras vidas. O espírito ele acaba indo ao encontro de outros espíritos que ele quiser e o momento que ele quiser. Isso daqui é um ponto-chave, porque a noção do tempo e de espaço no plano espiritual não é como a gente imagina aqui no planeta Terra. Não é assim tão clara como é pra gente aqui, porque aqui nós precisamos criar essa organização para simplesmente conseguirmos viver no modo padrão, para que não ficassem as pessoas um pouco perdidas nessa história, né? Então, aqui na Terra a gente necessitou de contar o tempo, de metrificar, de fazer alguma organização mínima para que todos falassem mais ou menos a mesma língua, para que todos tivessem a mesma percepção. Mas, novamente, no plano espiritual, a percepção de tempo, a noção de tempo e espaço é diferente do que a gente vive, do que a gente tem no nosso planeta Terra, tá bom? Então, assim, o espírito ele acessa situações anteriores de sua lembrança e encontra com espíritos afins que podem ser antigos ou que se conectam com a atual vibração do momento. Então, o sonho ele também é aquilo que já foi no passado e aquela impressão de momento da nossa vida terrena. Então, percebe quantos parênteses a gente vai abrindo para o que é o sonho, quantas situações que esse espírito que é livre pode vivenciar e tentar trazer para a gente aqui na nossa cabecinha, e depois a gente fala, meu Deus, quanta coisa diferente que a gente que eu passei nessa noite, entendi, vi aquele cara. A gente consegue perceber agora a confusão que fica dentro da nossa cabeça? Um pouco disso. Ó, quer uma prova de que a gente acessa outras vidas aqui, quando a gente está durante o nosso desdobramento, quando a gente está dormindo, no nosso sonho? Como que a gente justifica que uma pessoa que é portadora de deficiência visual, de nascença, é capaz de sonhar? Ela consegue ter uma percepção, ela consegue às vezes até relatar isso, como que foi, quem ela viu, como é que era essa história. Uma pessoa que nunca viu formas, cores, e ela conseguir descrever os seus sonhos. Já parou para pensar isso? Uma vez quem fez essa provocação foi meu professor do curso de doutrina espírita. E ele me falou isso e eu fiquei pensando, realmente, olha só como isso mostra algumas questões, não só ali da percepção do sonho, né? Mas isso aí justifica muitas vezes a pluralidade das existências e a própria reencarnação. Como que ele pode ter percepção se nessa vida aqui inteira ele nunca viu nada? Ele tem essa deficiência visual, logo, como ele consegue perceber, como ele consegue relatar, sendo que ele não teve a percepção em vida terrena, nessa vida, nessa existência, quem é a pessoa, como é que ela é, como é que era o jeito, entende? Então, isso ajuda a explicar um pouco sobre sonho, um pouco sobre pluralidade de existências e a própria reencarnação. Olha, o que a gente tem que notar, basicamente, é que esse espírito ele tem um registro dentro de si e sempre que ele pode,
ele vai procurar acessar esse registro dentro dele. Exemplo, você é brasileiro, brasileira, e hoje você mora em outro país. Se no período que você viveu aqui no Brasil foi um período bom, você fez amigos, né? E naturalmente você vai ter vontade de voltar. Ver como é que as pessoas estão, como é que as coisas estão. Se você tem saudade, né? Se você tem isso dentro de você, você vai ter essa intenção de algum momento voltar, só para pelo menos ver as pessoas. Talvez você não queira voltar a morar aqui, mas ao menos ver, bateu aquela saudade, tem pessoas queridas, vínculos que a gente cria. Se a gente faz isso aqui na vida física, na vida material, por que é que com o espírito livre, né, sem o corpo, seria diferente? É da mesma maneira, é apenas um reflexo. Aquilo que a gente faz aqui no corpo físico, na verdade, é apenas uma reprodução do que é a nossa vida espiritual. Ela é muito mais ampla, é muito maior do que a nossa vida terrena, tá? Outro tema sobre sonhos. A gente fala de sonhos bizarros, né? Como justificar isso, né? Em resumo, essa incapacidade de percepção do espírito, como a gente já falou, acontece também pela união dessas fotos que a gente tem, flashes do que foi a última experiência do desdobramento, e a gente tenta construir uma linha de raciocínio e fazer um filme de fotos, e um pouco das vivências de outras vidas, um pouco bagunçada com aquela percepção, noção de tempo e espaço. Ah, mas eu sonhei com um rinoceronte que plantava bananeira do lado de um pé de jaca, por exemplo. Uma situação bem curiosa. O ponto é, se persistirem os sintomas, procure um médico, viu? Procure um médico, porque imaginar uma situação de um rinoceronte... Tô brincando aqui, claro. Tô trazendo aqui uma situação totalmente de brincadeira, mas é um pouco disso que passa da nossa cabeça, né? Essa união aí de fragmentos, que pode ser uma viagem do espírito, pode incluir as vivências dessa nossa própria vida, e acaba gerando essas histórias super curiosas, super engraçadas. Um outro parênteses, também tem situações, como é que a doutrina também pode explicar, que a gente não sonha. Tem muita gente que fala, não sonhei, não, faz tempo que eu não sonho, não tenho sonho nenhum. E a questão é, a gente sonha todas as noites, tá? Vamos colocar assim, a gente sonha todas as noites porque todas as noites tem o desprendimento do espírito, e ele vai vagar para onde ele quiser. A questão toda é que não é sempre que a gente vai se recordar, não é sempre que a gente vai conseguir trazer essa história muito clara para contar depois para as pessoas no café da manhã. Nossa, essa noite eu sonhei com fulano, com ciclano, tá? É por isso, mas todas as noites, tenha certeza que o seu espírito, que ele mais quer fazer é ter uma brecha para escapar do corpo. No Livro dos Espíritos, ali nas questões 400 até 412, é justamente onde Kardec trata desse tema, né, de emancipação da alma. Inclusive faço convite, se você quiser se aprofundar, está lá no Livro dos Espíritos. E aí, Kardec traz, né, um pouco dessa questão sobre, perguntando se de fato, né, o espírito ele tem essa vontade, por que ele quer sair, assim, basicamente. E os espíritos explicam que a percepção que o espírito tem em relação ao corpo seria semelhante à situação de um preso dentro de um cárcere. Se ele tiver uma oportunidade toda noite de sair um pouco, né, dele ter um pouco de liberdade, ele vai sair todas as vezes. É isso que acontece. Todas as noites, quando vamos dormir, no momento que a gente vai se repousar, que o corpo precisa de descanso, ele vê a brecha para poder escapar. Então, às vezes, a gente tem situações, ele nem precisa estar pleno, nosso corpo não precisa nem estar pleno, naquele sono REM. Um pequeno cochilo, às vezes a gente tem situações disso, né? A gente encosta numa cadeira e, basicamente, pouco tempo depois, pum! Nosso espírito já está sonhando, a gente já está vivendo, já tem histórias, meu Deus. Comigo, pelo menos, é onde geralmente mais eu sonho, nesses cochilos quase sempre, né? Porque a gente está ainda um pouco aqui, está um pouco lá, está aquela televisão da sala ligada, você está ouvindo a notícia, você está ouvindo uma coisa, você está ouvindo uma novela, o seu cérebro está tentando interpretar, peraí, gente, o que está rolando aqui? Então, geralmente comigo acontece muito disso, tá? Vivências dessa vida.
quando a gente vai falar então de sonhos. Todo mundo, né, já teve um sonho que na hora que a gente acorda, a gente faz aquele link imediato de algo que a gente viu, tá? De algo que a gente ouviu ou de algo que a gente falou. Então, tem esse peso considerável do sonho, daquilo que é o nosso dia a dia, um pouco da nossa rotina, da nossa vivência. Então, por exemplo, trago aqui uma situação em que eu falei hoje, não sei o que lá, sobre crianças e falei sobre educação. Chega de noite, eu sonho que eu era uma mãe e que eu levava meu filho na escola e estava conversando com a professora dele, uma pessoa que eu nunca vi na vida, nem imagino quem seja, tá? Então não é só criação, é viagem do nosso espírito e ele vai se deslocando, ele vai criando situações e quando a gente tenta juntar as histórias, os fragmentos da nossa vivência com aquilo que ele viajou, fica confuso, tá? Então às vezes a gente ouve uma pessoa também falando ali, você está no transporte público, está no ônibus, está no metrô, e vê uma pessoa falando com outra sobre crianças e educação, a gente grava isso na cabeça e tem um sonho sobre crianças e tem um sonho sobre educação, sobre escola. Qual que é um ponto de atenção que eu deixo quando a gente fala de sonhos? A gente tem que perceber e ficar atento, depois de tudo isso que a gente falou, de como que o nosso espírito, ele registra tudo que se passa. Tanto no nosso dia a dia, quanto aquelas questões que, quando ele viaja, quando ele tem a liberdade. A nossa memória, ela é limitada, mas veja como que o nosso espírito ele consegue perceber e refletir depois. Então, quando a gente fala de vivência, quando a gente traz o nosso dia a dia, que a gente tome o cuidado com aquilo que a gente fala, com aquilo que a gente ouve, com aquilo que a gente sente, com aquilo que a gente pensa, da maneira como a gente age, tá? Por quê? Como eu disse, a nossa memória é limitada, mas o espírito registra tudo. E se às vezes ele registra e não trouxe ainda com exatidão num sonho, ele vai trazer como momento de intuição. Nessas perguntas do Livro dos Espíritos, 400 até 412, Kardec bate muito na tecla de tá, beleza, eu tenho então a percepção dos sonhos, mas qual que é a função dela? Qual que é o objetivo disso tudo? Para que eu vou sonhar se eu vou chegar aqui depois no dia seguinte e não vou lembrar disso tudo? Os espíritos então explicam que é a nossa incapacidade, mas o espírito registra tudo sim. A nossa cabeça, nosso corpo físico, depois que não vai conseguir interpretar e contar essa história. Mas, ao longo dos dias, ao longo do tempo, pode ficar tranquilo que aquelas impressões que foram colocadas, foram absorvidas pelo espírito, devem retornar sim. Como? Como uma intuição. Como uma ideia brilhante. Como alguma situação que a gente passou e fala, nossa, eu sei uma solução para isso. Parece que eu já tinha isso na cabeça de como fazer. Meu Deus, eu nunca fiz essa situação e parece que eu já sabia como resolver. Às vezes coisas de sorte de principiante, sabe um pouco disso? É um pouco dessa vivência do espírito, que ele registra tudo, a nossa mente não. O espírito pega tudo. Por isso que eu falo, cuidado com aquilo que a gente fala, com aquilo que a gente ouve, com aquilo que a gente sente, com aquilo que a gente pensa e a maneira como a gente age, tá? Tudo é registrado pelo nosso espírito. Portanto, organize os seus pensamentos, faça meditação, conheça como funciona a sua mente e veja como você controla ela. Prepare o seu sono, isso é importantíssimo e eu falo dando um puxão de orelha para mim, tá? Eu mesmo preciso melhorar isso, porque a gente tem a mania de chegar em casa, vai fazendo rotina, prepara para fazer alguma coisa, não sei o que lá, pega o celular, deita na cama e dorme. A gente não teve um tempo para organizar nossos pensamentos, a gente vive num mundo tão louco e a gente não dá pausa nem para pensar um pouco do que aconteceu. A gente vive nessa dinâmica, né? A gente não para nem para se ouvir. Então o conselho é, prepare o seu sono. Ao menos prepare o seu descanso, a sua noite. O seu sono ele começa antes, não é só no momento que você deita. Prepara um pouco isso, vai tomar um banho, relaxa, tranquiliza. Já vai preparando isso antes. Isso ajuda até a controlar um pouco da nossa ansiedade, tá?
Então, a gente tem muitas vezes essas situações, quando a gente vai deitar, que a nossa cabeça fica aqui, ó, fervilhando de ideias, né? Quando a gente para, que a gente sossega, a gente fica quieto. Aí a gente faz reflexões, a gente repensa aquilo que a gente fez de certo ou de errado no nosso dia, a gente começa a ter ideias, a gente até pensa diferente. Isso acontece porque somos tão estimulados o tempo todo que quando a gente apenas para se ouvir ali por 5 minutos e deixa ecoar aquilo que tem dentro de nós, e entenda o ecoar dentro de nós, que são as impressões do nosso espírito, né? Que a mente não guarda tudo, mas o espírito sim. Parece que quando a gente deixa isso ecoar, fica aquela barulheira ensurdecedora em pleno silêncio. Ou seja, no momento do nosso descanso, que está tudo em paz, calmo, a nossa mente, a hora que ela, né, o nosso espírito parece que é a hora que ele grita, que ele fala, que ele pensa, que ele agora vou colocar, a cabeça esvaziou, pronto, é o momento de eu soltar tudo aquilo que eu vivi, todos os reflexos que eu senti e percebi. Quantas coisas, pergunto a vocês, o nosso espírito sente e não consegue expressar? Deixo de reflexão. Quantas coisas o nosso espírito sente e não consegue expressar? Prepare o seu sono 10, 20, 30 minutos antes. Evite as telas, largue o seu celular, faça reflexões do seu dia. Olhe para o teto, largue o celular, olhe para o teto, olhe para o estrado da beliche de cima que tem na sua cabeça. Que seja, mas tenha um momento seu e de reflexão. Cuide diariamente dessa viagem que o seu espírito faz todas as noites. Cuide desse momento, ele é praticamente sagrado. Esse é o seu sono, esses são os seus sonhos, isso é a sua vivência, o seu dia a dia. Tá bom? Esse é um pouco do tema de hoje. Se você gostou desse episódio, conhece alguém que vai gostar de saber, fica curioso para aprender um pouco mais sobre isso, sobre a doutrina espírita, sobre sonhos, então compartilhe com essa pessoa. Os trabalhos técnicos de mais episódios foram feitos por Fernando Teixeira. Eu sou Bruno Sereno e esse é o Espiritismo Simples. Um grande beijo no seu coração e fique com Jesus.